Olá, galerinha, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade à última unidade da apostila 3 de vocês. Então, a gente vai fazer o encerramento dessa unidade, que também será o encerramento do conteúdo do nosso ano letivo, porque esse ano nós vamos encerrar na apostila 3. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho ainda sobre a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Vamos falar mais especificamente dos francos e a Igreja Católica. Então, quando a gente fala nesse tema, nós estamos falando diretamente sobre um grande imperador desse momento histórico lá do Império, do Antigo Império Romano. A gente está falando sobre Carlos Magno, ou Carlos I o Grande. Ele foi um importante imperador e conquistador medieval da dinastia carolíngia. Grande defensor dos dogmas católicos, foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico no ano 800, pelo Papa Leão III. Após tornar-se rei dos francos e dos lombardos, constituindo assim o grande Império Carolíngio. Aí, por que desse nome do Império Carolíngio? Foi uma homenagem ao nome dele. Por conta do nome dele ser Carlos Magno, o império foi chamado de Império Carolíngio. Aqui a gente tem uma imagem do imperador Carlos Magno. Suas ações foram muito importantes para reunificar diversas partes da Europa, as quais estavam fragmentadas, ou seja, divididas, desde a queda do Império Romano Ocidental em 476 d.C. Foi assim que o governante contribuiu com mudanças significativas para o âmbito da cultura medieval, do desenvolvimento da administração territorial e das estratégias focadas no expansionismo militar. Ou seja, ele contribuiu em todos os âmbitos, para essas mudanças relativas ao império deste momento lá sacro-germânico. Aqui a gente tem um imperador e uma igreja, uma representação da ligação dele com a religiosidade. De tal modo, além de colaborar com a disseminação da religião católica, foi um grande incentivador das letras e das artes, bem como um valorizador do ensino, o que o levou a realizar uma reforma educacional na Europa. Então, ele, além dessa ligação com a religião, a gente tem que destacar também a ligação dele com a educação, porque ele fez essa revolução, essa reforma educacional na Europa, disseminando a educação por todo o povo do território. Assim, as escolas passaram a funcionar nas cortes, mosteiros e bispados, as quais incluíam as disciplinas de gramática, retórica e dialética, que é essa questão da fala em público, de saber se colocar, de saber falar, de saber defender os seus pontos de vista, aritmética e geografia, que é relacionada à matemática, astronomia e música. Esse período de florescimento das artes e da cultura ficou conhecido também como Renascimento Carolíngio. Então, aqui a gente pôde ver, assim, de uma forma bem rápida, essa ligação dos francos, nesse momento de modificação da Idade Antiga para a Idade Média, com a participação direta de Carlos Magno, que foi um rei, um imperador, da sociedade sacro-germânica, um imperador franco-germânico, e também esse grande elo de ligação entre a religiosidade, porque ele foi o grande disseminador da religião católica
pela Europa e também um disseminador da educação. Bem, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem bem e tchau, tchau!